Bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo, todos e todas. Estou até assim meio que estranhando já o lugar. Acho que desde o mês passado eu não sento aqui, mas daí, ou do YouTube, né, como a gente acabou de dizer, tenho sido muito abençoado. Especialmente por algo que a gente tem aqui como de grande valia. A voz das mulheres, né? E não é um movimento só porque é o mês ou o Dia Internacional da Mulher. É um movimento de compreender a potência profética da fala de cada uma dessas personagens que estão aqui vivendo e se manifestando no meio da comunidade. Nós precisamos nos atentar e nos sensibilizar a essa voz, porque eu acredito que é a voz feminina que dá o tom da nossa existência no mundo que nós vivemos hoje. Então, é urgente que o nosso coração esteja sensível a esse tempo, a esse momento e a estas preciosas pessoas. Amém? Eu queria convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, né? Eu vou do 1 até o 12 inicialmente. Você que nos acompanha em casa, ou seja, onde você estiver e que tempo você estiver, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, você é muito bem-vindo e é muito especial saber que essa mensagem tem alcançado corações em diferentes lugares. Que o Senhor fale contigo, assim como nós estamos orando e nos colocando à disposição para que Ele fale conosco. Que essa grande manifestação de Deus alcance os nossos corações e nos dê possibilidade de expandir esse diálogo, essa reflexão e esse milagre de Deus, que é falar conosco em diferentes lugares e ter ainda a possibilidade de compartilhar essa mensagem com amigos e familiares. Faça esse movimento e ouça a voz do Senhor falando no teu coração e na sua consciência. O livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão a opressão do meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Quero que você pule até o versículo 13 agora. Moisés faz uma pergunta. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome, o que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isto é o que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Até aí. Oremos mais uma vez.
Senhor Deus, amado, querido, louvamos a sua presença, louvamos o teu cuidado, louvamos a possibilidade de poder adorar a ti no meio da comunidade, no meio dos nossos irmãos e irmãs. Que essa esfera que chamamos de igreja acolha a sua fala, a sua voz, nos dando o conhecimento de um saber divino. Capacita-nos também com essa sabedoria, para que a compreensão seja um marco em nosso coração, nos dando também possibilidades de fazer com que tudo que aprendemos aqui seja um movimento da nossa jornada. Pedimos que o Senhor fale conosco, em nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Bom, esse texto ele é bem conhecido, né? Principalmente para quem já é velho de igreja aí, né? É um texto, na verdade, fundante, especialmente da tradição judaica, um dos textos fundantes ou fundamentais do judaísmo. Quando lemos a história de Moisés, quando lemos essa trajetória, esses encontros que foram possibilitados por Deus, nós compreendemos, ou passamos a compreender muito das intenções de Deus até chegar no tempo presente. Trata-se de um movimento de Deus de resgate da humanidade, primeiramente a partir de um povo, e mostrando nessa trajetória de relacionamento com esse povo, como ele gostaria que todas as famílias da terra se relacionassem com ele. Um movimento didático de Deus. É a forma como Deus nos ensina, como é que ele se relaciona com o seu povo e quais são as suas intencionalidades. Olhar essa trajetória não ficar paralisado no tempo. Nós não estamos numa jornada para voltar para o judaísmo, ok? Nós estamos numa jornada de compreender que o Evangelho de Deus nasce num território, se manifesta num território. E ao se manifestar nesse território, não se prende a um local, mas se expande a todas as famílias da terra. A Bíblia tem esses dois eventos que eu considero fundamentais para a nossa compreensão da trajetória de Deus. Olhar para o Êxodo, o Antigo Testamento, e ver como Deus fala, interage e se comporta com seus filhos e filhas. E ir para o Novo Testamento e compreender a jornada de Jesus para a Páscoa. Aquele lugar tão desejado de Jesus a participar com seus discípulos. Antes da última Páscoa, ele chama os seus discípulos, se senta a uma roda de mesa, né, uma mesa, e diz assim: vocês não sabem o quanto eu desejei estar com vocês nessa mesa para celebrar essa última Páscoa. Acho lindo a forma como Deus, na pessoa de Jesus, se demonstra sensível com o desejo de, antes da sua despedida, sentar com seus amigos e amigas e celebrar uma mesa tão importante e tão simbólica que nós faremos no próximo domingo. É real e necessária a sua participação. Importante que você esteja aqui. Importante que você que nos acompanha à distância, que você separe a sua Páscoa e celebre essa ceia conosco. Deus, ao se encontrar com Moisés, o chama para uma parceria. E o reino de Deus é isso.
chamando e convocando mulheres, homens, jovens, crianças, para uma grande jornada de parceria. Ver Jesus se aproximando de Moisés para chamar ou chamá-lo de parceiro numa jornada de libertação do seu povo, demonstra esse compromisso que ele tem com esse movimento de libertação e de oposição a toda maldade. Deus está empenhado a se levantar diante de toda a maldade. E mais, dar suporte a todos os movimentos ou todos aqueles que se movimentam contra a maldade, ou todos aqueles e aquelas que se movimentam com o desejo e a sede por libertação. Todo o sistema opressivo terá uma extrema repulsa de Deus. Todo o sistema opressivo terá Deus como adversário. Todo o sistema de maldade, todo o sistema de opressão e que elimina corpos e pessoas, terão diante de ti ou diante de si Deus como inimigo. Se existe um adversário para a maldade, esse adversário se chama Jesus. E nós, diante da maldade, nos levantamos em nome dele. Amém. Jesus Cristo, o Senhor. Por que falo isso? Porque naquele tempo havia opressões, maldades, dores, lamentos, não diferente do Brasil de hoje. Não diferente do nosso território, não diferente das nossas experiências. O Brasil, ele passa por diversos setores problemáticos, diversos aspectos que vivem problemas que já atravessam tempos e tempos. E essa luta e esse combate contra as injustiças que acontecem no nosso cotidiano, ela não pode cessar, porque Deus está querendo, animar o nosso coração para se posicionar contra toda a maldade. E mais, nós não nos levantamos com esse exercício sozinhos, mas nos levantamos a esses exercícios direcionados a um desejo maior e uma presença maior, que é a presença de Deus no meio de nós. E aí a primeira questão que nos apresenta nesse texto é que a voz de Deus, ela se manifesta no cotidiano. Ela se manifesta no nosso dia a dia, nas coisas corriqueiras que se apresentam. Ou não, às vezes também nos exercícios de grandes urgências, seja no seu trabalho, seja na faculdade, onde você transita, Deus se manifesta ali. Deus está além desses lugares. A gente não pode só imaginar um Deus que está distante, mas nós precisamos perceber um Deus que se aproxima de nós e se manifesta no tempo e espaço que nós ocupamos. Deus se revela a Moisés num ambiente comum do seu cotidiano. Como assim comum? Porque ele estava pastoreando, era pastor de ovelhas, e aí você acabou de ler comigo que ele acabou saindo de um local, foi para o deserto pastorear, chegou ali perto da região do Monte Horebe, e nessa jornada de trabalho, pastoreando, ele observou uma sarça que estava queimando. E aí, nós temos que ter um pouco de sensibilidade de perceber esse momento, porque quando Moisés vê a sarça, ele tem a atenção indagada, porque algo acontecia diferente do que era ordinário, do que era normal, natural.
E por que eu estou falando isso? Meus irmãos, andar no deserto e ver uma sarça pegando fogo é normal. Porque é uma terra seca, árida e com sol escaldante. Onde tem seca, tem sol. Calor extremo e folhagem, né, também seca, tem combustão. E o que essa árvore estava sofrendo poderia ser algo natural que outros arbustos e outras, né, sarças sofriam no cotidiano. Então, ver uma sarça ardendo em chamas era natural no cotidiano de um pastor no deserto. O que não era natural era que, ao observar aquela sarça, ela não estava se consumindo. E quando ele avista aquilo, ele imediatamente corre para ver de perto, porque ele falou, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa acontecendo que está fora da ordem natural das coisas. Porque queimada no deserto eu já vi, mas dessa maneira não. E aí ele corre. E quando ele vai chegando perto, ele ouve uma voz. Uma voz que o interpela dizendo, Moisés, peraí, segura, dá uma segurada. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está entrando, ele está além do ordinário. Ele está no extraordinário. Esse lugar é o lugar santo. Por isso, tira a sandália dos seus pés, para que você possa entrar nesse lugar sem as suas demandas, sem as suas mazelas, sem as suas poeiras. E assim ele faz. E muitas vezes nós perdemos a possibilidade de enxergar a voz, de ouvir a voz de Deus, de enxergar a manifestação de Deus no nosso cotidiano comum. A vida ordinária vão trazendo as suas demandas, os seus processos, as suas urgências. E por conta de tanta pressão, e o que não falta é pressão no mundo de hoje, né? A nossa mente está bombando e a gente não consegue perceber que Deus está atuando lá. Moisés teve essa pausa e essa sensibilidade de ver assim, olha, eu estou enxergando algo extraordinário ali. E você? Quais são as coisas que você tem enxergado que são extraordinárias no ambiente ordinário? No lugar onde todas as coisas estão dentro da ordem, onde Deus tem se manifestado. Quando você olha para o seu relacionamento, que parece estar fluindo na normalidade que a sua consciência construiu. Quais são os convites que você fez para que Deus se fizesse presente nessa esfera? Ou você continua fazendo o exercício a partir da sua própria força, dos seus próprios anseios? Será que você tem convidado Deus ou tem percebido a manifestação de Deus nesse ambiente? Seja ele no seu relacionamento, seja ele no seu trabalho, seja ele até na dinâmica quando você se coloca à disposição de estar aqui em comunidade, com um desejo ou não de dar frutos nesse lugar, abençoar vidas e pessoas. Essas demandas elas não podem ser observadas só como experiências naturais, mas há algo muito além que nos é necessário observar, assim como Moisés foi sensível na observação dessa manifestação do sagrado. É no nosso cotidiano que Deus está, meus irmãos. Não venha com a lógica para a igreja achando que você vai se encontrar com Deus nesse lugar. Porque Deus não está só aqui.
Deus está no meio de nós, isso é fato. Mas Ele permanece conosco. Nós não vamos embora, nós não nos despedimos de Deus e até domingo que, né, nos vemos. Até o próximo domingo nos vemos. Não, nós vamos embora. Nós vamos para a vida, nós vamos para o nosso cotidiano, vamos para as nossas tarefas. Mas precisamos perceber Deus acontecendo nelas. Ah, Rafa, mas eu estou no meio de um caos, eu estou no meio de uma questão muito complexa. Olha, eu vou te falar, eu não tenho sentido Deus, não tenho percebido Deus por perto, não. No meio de toda essa região seca, essa região inóspita, eu estou no deserto, trabalhando no deserto, em lugar seco. E de repente, assim, no meu dia a dia, acontecem umas combustões assim espontâneas. Que eu fico preocupado. Mas será que a gente, de fato, vai ter a sensibilidade de perceber nessas combustões espontâneas do nosso cotidiano Deus se manifestando? Porque tem fogo que bate e não consome. Tem fogo que arde para que a graça, a manifestação e o resgate de Deus se manifeste. Sensibilidade à voz de Deus e aos seus movimentos. E no meio do alvoroço, Salmo 46, versículo 10, aquietem-se. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, pois serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra. Segundo ponto, mostrar o temor, a revelação do temor e a revelação... Eu não gosto de usar essa palavra de medo, porque quando a gente fala de temor e medo, né, a gente acha que a questão é meio que, né, de um grande terror que acontece, que nos afasta. Mas esse temor é o lugar de respeito, é o lugar de reverência. Por exemplo, meu celular aqui tocou, vocês ouviram, né? Por isso que a Fernanda fala para vocês, desligue o celular. Mas não é desliga o celular porque vai atrapalhar na gravação, atrapalhar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, inclusive vocês. É mais do que isso. É porque pode atrapalhar a nossa atenção, a atenção do sagrado que está ao nosso lado. E estamos, de fato, dedicados a esse exercício de temor e reverência. Nós preparamos espaços assim para que nós estejamos atentos e confortáveis, no sentido, né, amplo, para que essa mensagem sagrada nos acolha, nos toque e nos transforme de maneira tão extraordinária que nós possamos sair daqui compreendendo Deus de perto, Deus abraçado com a gente. E eu vejo Moisés fazendo esse movimento, Moisés com temor a Deus, né? E esse temor torna a dizer, não é medo, mas é essa reverência diante a grandeza que está manifesta na frente dele. Por isso que nós precisamos muitas vezes desligar o celular. Muitas vezes a gente precisa também se desconectar das coisas que tiram a nossa atenção, do barulho do nosso cotidiano. Para que o silêncio, né, é esse lugar, perfeito. É esse lugar, as distrações. E sandália pode ser, e eu gosto desse objeto da sandália, que
porque ela carrega poeira, né? E os antigos já tinham esse costume de, quando chegava nas casas, tiravam as suas sandálias e lavavam os seus pés. Porque poeira traz muita coisa, gente. E às vezes a gente chega aqui, num ambiente como esse, e não consegue discernir a voz de Deus, ainda que Ele esteja todo preparado para que você consiga compreender, porque as poeiras do seu passado, das tormentas que você né, carregou ou carrega, te dificultam de compreender a manifestação do sagrado. Então, tem hora que a gente tem que fazer isso mesmo, se desconectar, tirar as sandálias dos pés, sacudir a poeira, para que nós possamos permitir que Deus fale aos nossos corações de maneira transformadora. Porque é o temor de Deus que se traduz em um cuidado, né? Que nós estamos dedicando a essa presença sagrada. E mais, né? Não só a presença sagrada e divina, mas a presença do seu sagrado, né? Desse que está do seu lado, dessa que está do seu lado. E por último, meus irmãos, essa missão impossível dada a Moisés. Por que missão impossível? Porque Moisés, no livro de Êxodo, lá no capítulo 7, versículos 7 ao 10, vai falar que Moisés e Arão chegam finalmente diante do faraó com a missão que Deus havia dado a eles. E o texto diz que a missão, quer dizer, naquele momento, eles tinham 80 anos de idade. Pode parecer uma missão impossível. Muitas vezes, e às vezes até assistindo o desenho, nós não percebemos, né? Quem já assistiu lá, Príncipe do Egito e tal, não consegue perceber que ali, diante do faraó, haviam 2 homens de 80 anos de idade, que tinham uma missão, que tinham um propósito, que tinham a fala de Deus firmada nos seus corações e um desejo de proporcionar libertação para o seu povo. Deus chama Moisés aos 80 anos de idade para fazer uma tarefa que poderia ser impossível para ele. E saiba que eu não estou reduzindo a velhice. Eu estou dizendo que muitas pessoas acham que, ao avançar da nossa idade, nós perdemos o protagonismo. Isso não é verdade, isso é mais uma mentira que foi contada. E que nós estamos na jornada da nossa, né, do nosso crescimento, ou até da chegada da nossa velhice, como se as coisas comecem a serem impossibilitadas. E não. Porque essa ideia de impossível é só uma ideia que foi plantada na nossa consciência para tentar nos impedir o avanço. Tem uma música que fala que o impossível é uma palavra muito grande, que gente pequena usa para tentar nos oprimir. E eu acredito que é isso aí mesmo. Só gente pequena mesmo que está querendo falar para você que é impossível, para tentar oprimir a sua consciência, o seu olhar, a sua capacidade de avanço. Então, meus irmãos, impossível é só uma questão de opinião. Porque, além das nossas limitações, nós temos um Deus que faz novas todas as coisas e que dá possibilidade de construção e renovo de novos caminhos. Então, a fé de Moisés impulsiona a minha vida, impulsiona a vida de cada um de nós para além das nossas capacidades.
impulsiona as nossas vidas para, inclusive, realizar o impossível. Porque assim eu creio, eu tenho fé. E eu quero ter essa fé de Moisés, que se colocou à disposição sendo uma pessoa de idade avançada e sendo, segundo a Bíblia Sagrada, uma pessoa gaga, tinha dificuldade de comunicação. Inclusive, essa história me ajudou muito, viu? Porque eu também me achava assim, ainda tenho essas questões, mas não gosto de falar que eu me acho, mas eu me achava uma pessoa de impossibilidades para estar nesse lugar, falando com vocês. Mas Deus nos capacita. Deus nos ajuda. Deus nos orienta, nos dá a possibilidade de alcançar coisas que a gente nem imagina que poderia alcançar. É um milagre de Deus que é possível se você permitir, se você se colocar à disposição, assim como Moisés se colocou à disposição. Olha, se fosse eu para escolher, eu pediria para Deus escolher outra pessoa. Ele disse isso para Deus. Inclusive, ele falou, e quando eu chegar lá, eles nem vão entender o que eu estou falando, porque assim, eu vou em nome de quem? Vou chegar lá e vou falar que o Deus dos seus antepassados não tem nome? Cadê o RG? Como que eu vou provar isso para eles? Não. Diga que o eu sou te mandou. Esse Moisés, determinado a avançar, além das suas possibilidades, e colocar em xeque tudo aquilo que é impossível. E Deus faz os seus milagres. Diante dessa reflexão, Moisés ele nos traz alguns ensinamentos. O primeiro, que diante da sarça, ele consegue observar o milagre no meio do ordinário, no meio das coisas simples do nosso cotidiano. O outro é que ele consegue cultivar um coração sensível à voz de Deus. E esse precisa ser um exercício para o nosso dia a dia. O outro é que ele possibilitou no temor um lugar de relação. E eu sei que a gente está fazendo isso aqui agora. Possibilitando no temor do Senhor um lugar para desenvolver a nossa relação com Ele. Assim como nós estamos lutando, trabalhando bastante para proporcionar um espaço seguro para as nossas crianças. Porque esse espaço seguro vai fazer com que elas, nesse ambiente, possam estar sensíveis à voz de Deus no coraçãozinho e na consciência delas. E mais, avançar acreditando que o impossível é só uma questão mesmo de opinião. E mais também, fé, e fé em ação. Porque Deus fala para Moisés, Moisés, tem uma missão para você. Ele faz os seus questionamentos. E depois, convencido, avança. Avança. Sai do lugar, sacode a poeira. E vai fazer aquilo que Deus o determinou. Quantos aqui estão abertos para esse movimento? Quantos aqui querem, de fato, estão dizendo para o Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Já vou logo dizendo, conheço bem das minhas impossibilidades, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades. Mas algo eu sei também, que o Senhor sabe muito mais a respeito de mim. E sei que o Senhor pode me capacitar para fazer coisas maiores daquilo que eu já fiz. Deus está capacitando os seus filhos e filhas nessa manhã. Deus está, na verdade, já fazendo isso há um bom tempo. Ele só está tentando rememorar, trazer a você a memória de que tudo que você viveu, de tudo que você passou, pode ser transformado numa trajetória de restauração, de mudança que acontece aí dentro.
e que vai impactar outras pessoas no seu entorno. Acredite nisso. Porque a história de Moisés, ela acaba nos inspirando a sermos esses instrumentos de transformação nos novos tempos. Que nós assumamos essa missão de denunciar todas as injustiças, todas as desigualdades, todos os sistemas opressores, com uma noção de que o que fazemos não é só um mero ativismo existencial, mas é parte da nossa trajetória espiritual. Foi Deus que nos inspirou a ir contra toda a maldade, contra todo o sistema injusto e que produz morte. Essa nossa trajetória de luta é identificada no Cristo, que morreu por cada um de nós, que fez a transição dessa Páscoa. Porque se Deus conspirou ao nosso favor, usando Moisés a retirar o seu povo das garras da opressão, da escravidão, levando esse povo para uma terra que emana leite e mel, antes dessa saída eles celebraram uma Páscoa. Sacrificaram um cordeiro. Comeram esse cordeiro por completo, inclusive as suas vísceras. Pegaram o sangue desse cordeiro e aspergiram os murais da sua casa, para que quando o espírito da morte passasse, não adentrasse. Séculos depois, nós temos uma grande notícia, que esse cordeiro agora seria novamente sacrificado na pessoa de Cristo Jesus. E a Páscoa do Antigo Testamento, que era a passagem, né, significado, a tradução de Páscoa significa passagem, era a passagem da opressão para a libertação. Em Cristo Jesus, nós temos um novo cordeiro, que foi dilacerado e morto, que o seu sangue foi derramado, para nos dar agora a passagem da morte para a maravilhosa vida. Esse é um interlúdio, uma introdução, para que nós continuemos esse diálogo no próximo domingo. Prepare o seu coração para esse tempo de passagem, de Páscoa, porque nós, como cristãos, não celebramos mais a Páscoa judaica, celebramos a passagem ou a Páscoa de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, e refletiremos nesses textos no próximo domingo. Hoje, sensibilidade. Hoje, temor e reverência. Hoje, perceber Deus no cotidiano. Hoje, acreditar que o impossível pode se tornar possível, porque Ele permanece conosco. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Vamos orar? Quero orar com você. Eu te louvo, Jesus. Te louvo por nos dar a compreensão da sua jornada sagrada de maneira tão didática ao longo da história. Que essa história de Moisés nos inspire a ser instrumentos de transformação no nosso tempo. Que nós possamos assumir essa missão de denúncia contra toda a injustiça, anunciando esperança, construindo juntos e juntas um mundo mais justo,
um mundo mais amoroso, mais fraterno, mais acolhedor. Deus, nos conceda a sua graça. Nos dá, Senhor, o seu discernimento, ou o discernimento da sua voz, especialmente estas que acontecem no nosso dia a dia e que passam porque estávamos desatentos. Que sejamos instrumentos da tua justiça e da sua paz. Que sejamos instrumentos que possam elaborar e construir transformações nos relacionamentos, nos movimentos de afetos que nos são proporcionados. Que possamos respeitar a nossa humanidade, para que a partir desse exercício respeitemos a humanidade que está se apresentando diante de nós. Ajuda-nos, capacita-nos, orienta-nos, nos dá sabedoria. Reflete, Senhor, a sua luz. Enche-nos de amor, de vida, de plenitude. E nos fortalece nesse tempo, com um posicionamento profético de libertadoras e libertadores do Rei, do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Usa a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todas e todos. Se manifesta e sopra sobre nós, em nós e através de nós. Nos leva, Senhor, para essa nova semana, com uma consciência clara que o Senhor não nos desamparou, que Tu és o nosso ajudador, e nós confiaremos em Ti, em todo o tempo e em todo o momento. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Glória a Deus.